Para quem não conhece aí, compartilha, já dá o like. Estamos com o nosso amigo, nosso irmão, evangelista que pastoreia, pastor Alain Basílio. Se apresenta para a galera aí. Isso aí, né? Falou um evangelista que pastoreia. Eu gosto muito de Jonas, sabe? Do profeta Jonas, da história dele em Nínive, porque quando eu olho para Jonas eu vejo um profeta que evangelizava, né? Jonas era profeta, a palavra diz que ele era profeta, mas se a gente for ver, o serviço de Jonas em Nínive foi totalmente evangelístico, né? Ele lançou uma palavra de arrependimento para Nínive. Então, às vezes, a gente tem que fazer isso daí, a gente tem que estar alinhado com Deus, porque às vezes Deus vai querer que você seja um profeta que evangeliza, ou vai querer que você seja um evangelista que profetiza, entendeu? Então, às vezes, Sim. a gente vai ser um pastor que evangeliza, um evangelista que pastoreia, né? E o Espírito Santo vai nos guiando, vai nos direcionando. Eu comecei dessa forma, né? Eu comecei evangelizando, fazendo um trabalho totalmente evangelístico e depois, né, comecei a cuidar de uma igreja. A gente iniciou uma igreja e eu fico muito feliz, né, de dizer isso. No tempo que nós vivemos hoje, nós não rachamos nenhuma igreja, nós não dividimos nenhuma igreja, nós iniciamos uma igreja dentro da nossa casa, né, eu, minha Legal. esposa, meus filhos na época, e fomos caminhando. E com isso já passou aí 10 anos, né? Então estou pastoreando há 10 anos. Hoje eu estou aqui em Macaé, sou pastor da Betânia, uma casa de amor. Temos um trabalho aí, graças a Deus, que hoje é referência, cara, em evangelismo, que é o Missão Raab, né? Começou É. também com as meninas que se prostituem, e daí nós começamos a fazer trabalhos com pessoas em situação de rua, depois começamos a trabalhar com pessoas carentes, excluídas, né? E é isso hoje que eu faço, né? Sou pastor da Betânia, uma casa de amor aqui em Macaé, casado com a Érica, pai de Eduardo e de Johan, e coordeno Missão Raab, que é uma missão aí de resgate às meninas que se prostituem na nossa cidade. É. E eu, como eu caminhei 3 anos com vocês, né, eu sou suspeito, né? Porque eu admiro a sua humildade, eu admiro a sua simplicidade, né? Eu vi com os meus olhos, né, a forma de vocês caminharem. Eu lembro de uma vez que a gente estava tendo uma conversa, né, tipo um discipulado aí a sós, e aí você ainda, eu estava abrindo a minha vida, você falou algo que eu nunca mais esqueci, que acho que Paulo fala, né, que o espiritual sofre o dano. Se você estiver passando alguma situação, se você é o espiritual, quem sofre o dano é o espiritual, né? Você tem É, que aprender a se ter resiliência sobre as situações. justamente, entendeu? A gente julga às vezes espiritualidade por aquilo que as pessoas falam, né? Pela pregação das pessoas, às vezes pela quantidade de conhecimento que tem, né, numa pregação e por aí vai, né? Mas quando eu julgo espiritualidade, eu não julgo basicamente o conhecimento, né, cara? Conhecimento tem muito a ver com intelecto. Se você é uma pessoa que tem um Isso. mínimo aí de capacidade cognitiva, se você gosta de ler, né, de estudar, você vai ter um conhecimento. Mas isso não significa que o espiritual está fortalecido, né? Paulo, ele vai dizer que ele ora, né, ó, ele ora para que o homem interior seja fortalecido no Senhor. O homem interior é o homem espiritual. É o homem. Então, quando Paulo ora pelos seus discípulos, né, ele está orando para que eles sejam fortalecidos no homem interior, no homem espiritual deles. Então, se você é espiritual, eu acho que você tem que sofrer o dano, não é? Por quê? Porque eu olho para Jesus, nosso modelo. Por que, que Jesus sofre todo o dano? Porque ele foi o mais espiritual, ele aguentava. Ele podia dizer, cara, eu sou inocente, mas eu vou pagar a dívida de vocês. Eram vocês que mereciam morrer. Mas como eu sou espiritual, eu sou o homem espiritual, então eu dou a minha vida em resgate da de vocês.
Tem um filme, JP, um filmezinho. Obrigado, Nico. Isso aí, mano. Tem um filmezinho chamado Segredo dos Animais. Não sei se tu já viu esse desenho. Tem uma parte. É das vacas, né? Tem uma vaca lá, vaca, boi, essas paradas todas. E tem uma hora do personagem principal lá, né? Eu esqueci o nome dele, não me recordo. Tem uma hora que o pai chama o filho, né? E ele tá dando um ensinamento pro filho, né? E aí ele fala assim pro filho. Ele diz: filho, o homem forte defende a si mesmo. Aí ele diz: o mais forte defende os outros. Entendeu? Ó, Então, isso que eu é. entendo do homem espiritual, entendeu? O homem espiritual não é apenas um homem forte. O homem espiritual, ele é o mais forte, ele defende a todos. Foi isso que Jesus fez. Top, hein? Top, top. Eu tô tentando aqui. Fala de novo para mim, que eu acho que agora o fone voltou, hein? E aí, como é que tá? Tá Agora funcionando? voltou. Voltou. Agora eu Opa, consegui ouvir. Deixa ele quieto aí. show, show. Mano, mano, eu lembrei de uma historinha de dois filhos. Eu não sei se tem um irmão, um ministro de louvor também. Eu lembrei agora. Esqueci o nome dele. Acho que foi História Real do Gideon. Sua mãe conhece o Gideon? Conheço. Então, eu acho que ele e o irmão dele foram adotados. E aí tinha uma mulher que cuidava deles, sei lá, tratava eles muito mal. E a mulher foi corrigir eles, o dever de casa foi corrigir, acho que dever de casa, ou a prova da escola, foi ver os cadernos, o caderno estava tudo rasurado, do Gideon. E o do irmão dele estava em bom estado, estava perfeitinho. Só que na hora Sim, que a mulher, que era muito grossa, foi corrigir, o irmão do Gideon trocou o caderno, ficou com o caderno, que acho que era mais velho do que o Gideon, trocou o caderno e ficou com o caderno rasurado, que era do Gideon. Na hora que a mulher viu, deixa eu ver seu caderno. O irmão dele, que era maior, né, suportava mais, entregou o caderno rasurado. A mulher espancou o moleque. Acho que foi fatos reais. Só que o caderno não era do irmão dele, era dele, que ele era o menorzinho. entendi. E a mulher espancou o moleque. E aí ele fala, né? Que aí a gente entende que foi isso que Jesus fez com a gente. Que aí ele foi perguntar para o irmão dele por que ele tinha feito isso, por que você deu o meu caderno. E aí ele falou assim, porque você não ia aguentar. Eu sei que você não ia aguentar, então eu preferi assumir o seu lugar. Então, Isso. é isso que o Evangelho nos apresenta, um caminho de negue-se a si mesmo, um caminho de cruz, né? Eu vou dar uma olhada aqui para a gente entrar na palavra já, pode ser? Amém. Pode ir. Partiu? Jesus, Partiu. te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso, esse domingo. O Alan é um presente para nós, um homem-dom para a sua igreja, é um presente para a igreja do Senhor Jesus. O Senhor o levantou, o Senhor o escolheu e nós queremos, Senhor, aprender com ele daquilo que ele carrega no espírito. Nós acreditamos na intensidade, na humildade e singeleza do evangelho que ele carrega e que o Senhor use ele poderosamente para falar aos nossos corações. Que o Senhor venha, eu declaro todas as nossas mentes cativas ao evangelho de Jesus e que nós possamos, com o coração aberto, crescer um pouco mais hoje diante do Senhor Jesus, em simplicidade, humildade, em humanidade, em um nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu Amém. gostaria de Glória a ler Deus. aqui. Aleluia. Eu tô meio xaramanaia nesses dias aí. Amém. Eu gostaria de ler aqui Filipenses 2, né? Só o comecinho de Filipenses até o versículo 11. Eu vou fazer uma pista de voo aqui para que você possa deslanchar aí. Valeu?
Falou. Se tiver com a Bíblia em mãos aí, galera, vai compartilhando aí, galera. Vai dando um like, vamos deixar essa mensagem chegar aí, Evangelho sem causada. Vamos para dentro. Filipenses capítulo 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Igual Deus era algo. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém. Muito forte, hein? Muito forte. E ontem o Tadeu não sabia que a gente ia conversar sobre a humanidade de Jesus, sobre o Evangelho, e ele citou isso no final, né? Sobre Jesus se humilhar, né? A si mesmo se humilhou, não usurpou ser igual a Deus em forma de homem, né? Se humilhou até a morte, morte de cruz. E foi justamente o que a gente veio falando até agora, sobre o que falta hoje na humanidade. JP, só um minutinho que eu vou pegar o carregador aqui, senão vai acabar a bateria. Continua aí. Já. Valeu. Ô, galera, vai dando like aí, vai compartilhando aí. O Alan vai pegar o carregador. Enquanto isso, eu não sei nem se eu consigo botar nome aqui. A gente vai estar falando aqui sobre a humanidade de Jesus, sabe? Nós vamos estar falando sobre sendo um homem em forma de Deus, não mas se humilhou, né, até a morte de cruz, né? Depois de toda humilhação, mano, o remédio para o orgulho é humilhação. Nós falamos sobre toda uma movimentação espiritual que está acontecendo nesses últimos dias. Nós entendemos que toda a influência de comportamento tem uma influência espiritual, seja ela do Espírito Santo ou seja ela de outro tipo de espírito. Então, precisamos hoje sondar os nossos corações, as nossas vidas, quais são as nossas intenções. Filipenses 2, Paulo deixa muito claro que é para a gente ter um só pensamento, o mesmo amor, uma só atitude, e para imitar Cristo, né? E o Paulo, em outro momento, ele fala isso, né? Imita a mim porque eu imito a Cristo, né? Eu sei que é sinistro falar isso, mas a nossa missão, por mais difícil e árdua que seja, é imitar Jesus. Galera, vai compartilhando, dando like aí. Acho que o Alan já está se aprontando aí. Vai ser bem legal, né? Ore por nós, né? Para que a gente complete a carreira, que a gente complete essa semana na presença do Pai aí, fechando com chave de ouro com a presença do pastor Alain Basílio, da Betânia Macaé, né? Um irmão, um servo, evangelista, um cara apaixonado por Jesus e humano, né? Eu acho que não tinha ninguém melhor hoje para falar sobre essa humildade, essa humanidade de Jesus aqui, e é igual que eu vejo o Alan, né? Então, é isso. Já está pronto aí, Alan? Estou pronto. Gostaria que você falasse um pouco aí sobre Filipenses 2, que a gente acabou de ler, que Jesus, em forma de homem, mesmo sendo Deus, se humilhou até a morte de cruz. Eu vou fazer só um parêntese, né? Tem uma discussão judaica que, quando Jesus estava no céu, né, do lado da glória do Pai, tem uma discussão se ele caiu de 7 céus e cada nível de glória ele ia diminuindo para um nível de glória abaixo, né?
ou se são 7 céus, ou se são 3 céus, né? Então tem essa discussão, mas a verdade é que ele veio se diminuindo, para cada nível de glória ele é diminuindo um pouco, cada nível de glória ele é diminuindo um pouco. Então, Sim. até caber, né? Até caber dentro do ventre de uma virgem e escandalizar o mundo com seu amor. Então, taca-lhe pau, Marco. Então, eu acho que pra gente, né, cara, que na live tanto faz, né, se foi o 7, 3, quantos céus Ou foram. 3, Eu acho que o foco, eu acho que o foco é esse. É que ele se esvaziou. Ele foi se diminuindo, né, cara? A gente precisa ter em mente que o modelo é Jesus. Parece ser algo tão simples, né? Parece ser algo tão bobo. Pô, Alan, é claro que todo mundo sabe que o modelo é Jesus, mas não é tão simples assim. Porque na hora de seguir alguém, né? Na hora de nós nos apresentarmos, na hora de nós ministrarmos, raramente, sendo sincero, a referência que vem na nossa mente é de Cristo. Geralmente, a referência que vai vir na mente das pessoas é de um pastor conhecido. Entendeu? Então, parece ser algo bobo, mas não é bobo. A gente sabe que o modelo é Jesus, mas na hora de transmitir a palavra, na hora de pregar, na hora de evangelizar, a gente sempre tenta ser como aquele pregador que está em alta nas redes sociais. A gente sempre traz à mente, né? Aí a gente quer pregar igual. A gente está cansado de ver isso, né? As pessoas tentando pregar igual, falar igual, usam até mesmo o mesmo jargão que o pregador usa, né? Eles tentam se parecer. Então, eu vejo Paulo, né, como outros escritores e até alguns contemporâneos nossos que não perderam essa referência. Quando eles estão ministrando, eles não estão tentando ser igual a nenhum outro pregador. Quando eles estão ministrando, quando eles estão vivendo, eles estão tentando imitar a Cristo. É essa a questão. Eles estão tentando imitar a Cristo fielmente. Estão tentando ser aquilo que a palavra cristão significa. Estão tentando ser uma cópia de Cristo na terra. Não uma cópia do pregador fulano, não uma cópia do apóstolo tal, não uma cópia do pastor ciclano de tal. Entendeu? E eu estou falando isso porque eu recebo mensagens, né? Recebo muitas mensagens de pessoas que falam assim, pô, pastor, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. E eu falo, cara, não faça isso. Não faça isso, não seja igual a mim, entendeu? Essa não é a ideia do evangelho, entendeu? A ideia do evangelho é que nós sejamos igual a Cristo. Essa é a ideia, semelhantes a Cristo. Entendeu? Então, eu gosto muito de Filipenses capítulo 2. Na verdade, eu quero voltar um pouquinho aí. Eu quero pegar do verso de número 5. Do verso de número 5, porque vai dizer assim, ó. Paulo escrevendo, ele diz o seguinte: de sorte... Não, verso 4. Vamos subir mais um aí. Verso de número 4. Vai dizer, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí Paulo começa, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, olha só, a gente tem um Deus, cara, que se fez semelhante aos homens, né? Cristo foi se esvaziando, se esvaziando, até caber no útero materno, até poder encarnar no útero materno de uma mulher, né? E quando ele nasce numa forma humana. O que nós dizemos hoje? Hoje, muito tem sido dito que ele é um judeu reinando, né, nos céus. É isso que ele está fazendo já hoje. Ele está na sua forma corpórea, ainda que seja num corpo glorificado. É já num corpo, né, o primogênito dos mortos, o primeiro a ter um corpo glorificado. Ele morreu, ressuscitou, e quando ele é assunto aos céus, quando ele sobe, ele já sobe num corpo glorificado. Mas ele hoje é um homem, o judeu, né, sentado no trono. Então, quando a gente fala de espiritualidade,
quando a gente fala de espiritualidade, entendeu? Nós estamos falando de homens. Nós estamos falando de pessoas, de carne e osso. Quando nós estamos falando de espiritualidade, não é uma espiritualidade subjetiva, é uma espiritualidade real. É o começo do Evangelho de João. O começo do Evangelho de João vai dizer: o Verbo se fez carne. Fez carne. Entendeu? Isso que a gente falou ontem. Então, o John Stott tem um termo que eu acho lindo e eu acho poderoso. Ele diz que o Evangelho é encarnacional, ou seja, eu devo encarnar essa palavra. Eu tenho que trazer essa palavra para a minha vida. O Evangelho não é apenas uma palavra legal. Sim. O Evangelho não é apenas uma palavra, caraca, de outro mundo. Não. O Evangelho é uma roupa que você veste. O Evangelho é uma roupa que você entra nela. Você entra nessa roupa, você veste essa roupa. Entendeu? Jó, ele fala que todos os dias, quando ele acordava, ele se vestia de bondade e de justiça. Entendeu? Então, o Evangelho é uma roupa que o poder dele é revelado quando você entra, você encarna essa verdade. E é isso que nos faz ser espirituais. É o poder de encarnar o Evangelho e viver. É isso que Jesus faz. O homem mais espiritual que já andou entre nós é, antes de qualquer coisa, um homem humano. Então, o que eu sempre falo é o seguinte: a verdadeira espiritualidade é aquela que te torna humano. Se você é espiritual, mas não é humano, então você não é espiritual. Você apenas acha que é. Uma espiritualidade que não te humanize, uma espiritualidade que não te humanize, uma espiritualidade que não te torne mais humano. Não... Agora, JP, a gente precisa abrir um parênteses. Por quê? Porque quando a gente fala de espiritualidade, como cristão, a gente acha que toda espiritualidade é de Deus, e não é. O mundo espiritual é igual um Wi-Fi. Ele tá aberto. É um mundo aberto. É isso aí. Tá aberto. Isso. No seu computador, você precisa ter o quê? Um antivírus, né? Para não vir coisa que você não quer. Então, o mundo espiritual, ele é aberto, cara. Se você entra nessa realidade espiritual, você está suscetível a tudo. A gente precisa ter um filtro. A gente precisa ter um antivírus para que a gente não venha ingerir o que não presta. Então, nem toda a espiritualidade é de Deus. Nem toda a espiritualidade é de Deus. Existe espiritualidade que é demoníaca. Entendeu? Isso aí. Uma falsa espiritualidade, né? Porque aí a gente até falou ontem, porque a aparência de piedade, mas nega a eficácia. E você fez me lembrar, fazendo um parêntese aí, eu lembrei que as pessoas que fazem meditação, elas entendem mais de espiritualidade do que os cristãos. Porque as pessoas que fazem meditação, às vezes eu ouço alguma coisa que eu acho interessante, eles conseguem entender que o que você está sendo do lado de fora, na realidade, você é do lado avesso. Ou se a pessoa é muito devassa sexualmente, é porque o interior dela, a origem dela, a verdade dela é pura, é para ela ser santa. Se a pessoa é muito agressiva, é porque, na realidade, no espírito dela, ela é uma pessoa pacífica. Então, às vezes, eles treinam, através de meditação, puxar essa realidade espiritual. Eles entendem até mais do que os cristãos, de puxar a essência, né? De ferir o ego, de não deixar ser controlado pelo ego. E muita coisa que a gente acha que é espiritualidade, na realidade, é ego. Tá ligado? É ego. Aí, quando eu lembro aqui, eu até marquei aqui, ó, Mateus 5:20, quando tem o fariseu e o publicano. Eu estava com esse peso no meu coração ontem, que o publicano chegou lá no templo e falou, né? Jesus falou deles, né? Dessa parábola, né? O publicano falou: Senhor, eu não sou digno, cara, nem de entrar aqui dentro, nem de levantar tem vergonha de levantar o rosto, tem temor. Tem gente que não vai para a igreja, essas pessoas humildes, que às vezes tem mais espiritualidade do que quem está dentro da igreja, que as pessoas têm medo, têm temor, falam: não vou não, porque sabe que está em pecado. Agora, o fariseu não, ele jejua,
Ele conhece a lei, ele entra dentro do templo, levanta a mão e fala: obrigado, Pai, porque eu jejuo 2 vezes na semana. Obrigado, Senhor, porque eu faço isso, porque eu dou o dízimo. Olha que doideira, mano. Eu dou o dízimo. Acho que é muito doido. E aí Jesus falou: quem saiu justificado dali? Aquele que a si mesmo se humilhou ou aquele que a si mesmo se exaltou? Sabe? Então, essa Sim, espiritualidade estética não é espiritualidade. Isso aí são vestes de falsa piedade. sim, verdade. Entendeu? Então a gente precisa estar com o olho bem aberto, entendeu? Espiritualidade deveria ser medido muito mais é, na encarnação, na forma como você vive a sua fé, e não naquilo que você diz, não na sua revelação, não no seu conhecimento, porque hoje a gente vive uma espiritualidade que é muito rasa, entendeu? Aonde nós temos pessoas falando verdades insondáveis, cara, coisas tremendas, e a gente se empolga, a gente acha lindo, maravilhoso, mas como essas pessoas vivem, como que elas tratam o próximo, entendeu? Como que elas Isso. se relacionam com o outro? Porque, cara, o outro é extremamente. Pô, a questão, cara, da relação não é nada superficial. A questão da relação, cara. Olha só, Deus, cara, quando ele cria todas as coisas estão interligadas. Entendeu? Ele não criou nada isolado. Uma coisa depende da outra para poder viver, para que viva de forma saudável. Entendeu? Então, assim como toda a criação existe isso, né, cara? A árvore ela precisa do sol, ela precisa da chuva, ela precisa da terra, os animais precisam das árvores, as árvores, para perpetuarem a espécie, precisam também dos animais, está tudo interligado, e assim somos nós, dependentes uns dos outros. Nós precisamos, Isso. nós somos seres relacionais, cara. Por que nós somos seres relacionais? Porque o nosso Deus, ele é um ser relacional, né? Quando ele vai criar, ele É, não cria sozinho. Ele diz: é façamos isso. nós, façamos nós. Então a gente vê esse Deus se relacionando entre si, né? E então a gente não tem como viver isolado um do outro. Então, É, espiritualidade também deve ser olhada, deve ser medida na forma como eu me relaciono com o outro. E não apenas na forma também como me relaciono com o irmão, não. É na forma como eu trato o outro, independente de quem é o outro. se Independente ele da é fé que irmão o ou outro não. professa. Isso, isso. Não é Entendeu? proselitismo. Não é Não, cara. proselitismo. Espiritualidade não Não, é proselitismo. Isso. não, de forma alguma, entendeu? Independente do outro, e aqui eu não estou falando como o outro se relaciona comigo, porque é isso que Jesus Ui. muda na parábola do bom samaritano. Jesus faz justamente essa inversão, né? Quando ele vai contar a parábola do bom samaritano lá para o mestre da lei, né? O mestre da lei chega para Jesus fala: você tem guardado os mandamentos, você tem observado a lei? Aí o mestre da lei fala: não, eu tenho observado, eu tenho guardado tudo. Não, beleza, então. Então vai lá e cumpre o que está na lei. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Aí aquele mestre da lei vai perguntar para ele: tá bom, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus Isso. conta toda a história do bom samaritano, né? No final, Jesus inverte a pergunta dele, porque no final ele vira para aquele homem e diz: quem foi o próximo daquele homem, né? Do homem que havia sido espancado? Aí ele diz, né? Foi o samaritano, Aleluia. entendeu? Foi o que usou de misericórdia. Então, quer dizer, a É, questão não é como o outro se relaciona comigo. A questão é como eu me relaciono com o outro. Não vai ter desculpa. Por é, exemplo, naquele dia, quando a gente estiver diante de Deus, não vai ter desculpa. Não vai adiantar a gente falar assim, não, mas eu tratei fulano mal porque fulano me tratava mal. Deus não quer saber disso, Deus não quer saber. Deus não vai perguntar para mim como o JP me tratou. Deus vai perguntar para mim o seguinte: Alan, como você tratou o JP? Deus vai perguntar para boa. você, Deus não É vai perguntar para isso. você como eu te tratei. Deus vai perguntar para você como você tratou o Alan, JP. Entendeu? Isso. Porque É. a gente usa como desculpa essas coisas, né? Ah, o outro me tratou Oh, mal, o outro não me Jesus. trata bem, o outro não fala comigo. Não interessa o outro, cara. Tem a ver conosco. É. Tem a ver comigo.
O que que eu faço? O que que eu estou fazendo? Como eu estou me relacionando? Quem tem que mudar sou eu, cara. Entendeu? Eu é que tenho que ser parecido com Cristo. Só que às vezes a gente é assim, não, cara, eu vou me parecer com Cristo se fulano também se parecer. Às vezes a gente está numa, né? Às vezes está numa que parece assim, para que eu vou me parecer com Cristo? Fulano também não parece? Pô, cara, É, não. Eu preciso olhar a minha é. vida, cara. Eu quero ser, Te bota a entendeu? régua por baixo, né? Não por cima. É, Você imagina se eu vou ficar me comparando, tipo assim, eu tenho minha casa, eu vou começar a me comparar com quem está em situação de rua, tá ligado? Não sim, diminuindo a pessoa, mas a gente fica se comparar por. Ou então olhar de cima, né? Tá ligado? Isso daí não tem nada a ver com o que o evangelho propõe, né? O evangelho é o vá cuidar da sua vida, né? Igual eu falo o Marçal lá. ué. É, Mas mas é cara, engraçado. entendeu? É, aqui, cara, nesse capítulo de Filipenses, né, cara, eu gosto muito que vai dizer, cara, fala dessa preocupação, entendeu? Não atente cada um para o que é somente seu, mas também para o que é do outro. Aí, pô, Paulo, ele diz, cara, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ou Isso, seja, que isso. se humilhou, que se esvaziou, cara. Cristo não ficou. Já pensou se Cristo pensasse assim, dessa forma? Mas por que que eu vou morrer por eles? Eles não morreriam por mim. Por que que eu vou dar a vida por eles? Eles vão me crucificar. Mas Cristo não pensou. Por quê, cara? Porque ele era esse homem espiritual. Ele falou: eles vão me crucificar, eles vão me humilhar, eles vão me torturar, eles vão cuspir na minha cara, mas eu sou espiritual, cara. Eu, assim mesmo, eu vou É, morrer por eles. Então, para Cristo não importou a forma como nós iríamos nos relacionar com ele. Ele só olhou uma coisa, a forma como ele veio se relacionar com a humanidade. Entendeu? E foi dessa forma, cara, foi porque eu. descendo. Isso. Hoje, é, hoje a gente confunde tudo isso aí, Alan, sabe? A gente confunde que viver em regras, que é o evangelho, a gente confunde, a gente quer dominar o outro, olha o outro de cima para baixo, sabe qual é? Mesmo tendo dom, sabe o que está no meu coração? Peso, cara. Dan grandes coisas, meu irmão. Eu tenho alguns dons de palavra de conhecimento, profecia. Grandes coisas, mano. A mula também foi usada também, mano, para falar. Sabe qual é? Eu não sou Sim, melhor do que sim, ninguém. Na realidade, a gente é melhor do que o outro em coisas diferentes. A gente era para se complementar, mas a gente fica sim, competindo, né? Tá ligado? A gente fica é, competindo para ver quem vai. Quem que é o gostosão da parada? Quando na realidade, mano, é aquela parada. Alguém escreveu isso aí, eu falei esses dias, mano. É muito engraçado. As pessoas falam por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Na realidade, uma vez na vida, essa pessoa morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A gente é mal, cara, tá sim, ligado? sim, A gente fica aqui praticando a lei, batendo de frente com o evangelho, para ver se a gente olha para Jesus como o referencial de vida, de sentimento, tá ligado? Porque eu percebo, cara, que eu tenho sentido isso, que eu já pensava essa frase antigamente: não existe evangelho sem lágrima, mano. Não existe, tá ligado? Não existe evangelho insensível, tá ligado? Não existe, isso é mentira, mano. Essa parada aí que você não é tocado no seu sentimento. Eu tava conversando com o Nico hoje, para concluir essa ideia. O Nico até falou: às vezes chega um irmãozinho e fala assim: ô irmão, eu tive uma experiência com Jesus muito linda, com o amor de Jesus. Aí chega o fariseu e fala assim: mas amor no grego não é isso aí, não. Isso aí é alma, mano. Isso aí que você teve não foi amor, não, é alma. Aí mata o irmãozinho que teve uma sim, experiência real com amor, tá ligado? sim, Porque no grego isso sim, aí significa outra coisa. Que isso, cara? Que isso? Jesus, eu tenho o pensamento que grandeza é não precisar diminuir ninguém. Isso é grandeza. sim, verdade. Entendeu? Então, por isso que eu falo que a gente precisa voltar e olhar mais para Jesus, sabe? E entender que de fato ele é o nosso modelo, cara. É, tá faltando espiritualidade em nós, cara. Tá faltando espiritualidade real, espiritualidade verdadeira, cara.
onde você chora, onde você se compadece, Isso. né? É. Eu falei aqui, eu gosto muito, uma parábola que mexe muito comigo, é uma parábola do bom samaritano, é a parábola do bom samaritano. Eu já preguei essa parábola inúmeras vezes, já de formas diferentes, englobando aspectos diferentes dessa parábola. Só que uma das coisas que eu quero dizer, que eu acho que tem a ver com o bate-papo aqui, é algo que eu percebi o seguinte, cara. Tudo que eu posso ser, cara, tudo que eu posso me tornar, eu só posso a partir do próximo. Na verdade, é o próximo que proporciona para mim tudo aquilo que eu posso ser, cara. Por quê? Porque, por exemplo, aquele homem que estava ali caído, que havia sido espancado, né, e estava quase morto no meio do caminho, Jesus conta a parábola do bom samaritano, né? Esse é o texto lá, o tema lá. Mas a parábola poderia ser a parábola do bom sacerdote. A parábola poderia ter sido a parábola do bom levita, entendeu? Por que não é conhecida como a parábola do bom levita e nem como a do bom sacerdote? Porque eles ignoraram, cara. Eles ignoraram a vida daquele homem que estava caído à beira do caminho, entendeu? Em contrapartida, vem o samaritano andando pela estrada. Agora, por que eu falo que tudo que eu posso ser, eu só posso a partir do outro? Cara, a gente precisa entender o seguinte, JP. O que eu vou ser, o que eu vou me tornar, depende da forma como eu me relaciono com você. Depende da forma Sim. como eu me relaciono com as pessoas que estão no meu caminho. É. Aquele samaritano, antes dele parar de fazer tudo aquilo que é contado na parábola, ele era apenas samaritano. Aquele samaritano era só samaritano. Assim como o sacerdote era só sacerdote, o levita era só levita. O que Até ter um fez com que encontro aquele com o outro. samaritano... É. O que fez com que o samaritano deixasse de ser apenas samaritano e se tornasse o bom samaritano foi o que ele fez pela vida do homem caído. Então, Isso. na realidade foi o homem caído que mudou a vida do samaritano. Por ele Isso. ter socorrido, pelo bem que ele prestou àquele homem que estava caído, a vida do samaritano mudou. É aquela história, cara. Quando nós fazemos para o próximo, nós recebemos mais do que fazemos. É o que nós sempre falamos Melhor aqui, dar do que cara. receber. É o que nós sempre Isso. falamos aqui no Raab, no retiro com as pessoas em situação de rua. Né? Nós sempre falamos o seguinte: nós aprendemos muito mais com eles, entendeu? À medida que nós fazemos por eles, é claro que tem uma troca, né? É claro que nós fazemos algo por eles, é claro que nós abençoamos eles também de alguma forma, mas a verdade é que nós fomos muito mais transformados por eles do que eles por nós, entendeu? A oportunidade de poder servir aqueles homens transformou muito mais a nós, trouxe muito mais crescimento para nós. Nós mudamos como pessoas, nós mudamos como seres humanos, tá entendendo? Então é isso que acontece com aquele samaritano, cara. O homem caído é que transforma a vida dele, entendeu? O bem que ele presta, o socorro que ele presta, possibilitou a ele deixar de ser conhecido apenas como samaritano para ser conhecido como o bom samaritano, entendeu? Então, quer dizer, é Que Jesus morrendo numa cruz. a vida é a arte do encontro mesmo, né? Entendeu? Então, eu sou o que eu sou depois dos encontros que eu tenho, dos relacionamentos que eu tenho, entendeu? Isso pode fazer com que eu me torne alguém bom, ou isso pode me fazer com que eu me torne alguém diferente, como foi o sacerdote, como foi o levita. Por exemplo, o sacerdote e o levita não mudaram, continuaram sendo sacerdotes e levitas, né? Mas o samaritano deixou de ser samaritano. Ele agora é bom, cara. Por quê? Pelo bem que ele prestou, entendeu? Pelo socorro que ele deu, cara, aquilo ali. Então, como eu tenho tratado, como eu tenho me relacionado, o que eu tenho feito? Eu tenho sido indiferente com as pessoas, cara. Eu tenho sido indiferente, eu tenho sido omisso. Eu tenho sido omisso. Porque que cristão eu sou, cara, se eu não paro para socorrer, entendeu? Que cristão eu sou se eu sou indiferente, cara, à vida daquele que está sofrendo diante de mim? Isso aí. Entendeu? Eu não posso. Isso Porque, aí. na verdade, é isso que Cristo faz, cara. Cristo olha para nossa miséria.
A palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos Jesus. e pecados, cara. Nós éramos miseráveis. Cristo foi o bom samaritano na nossa vida. Cristo me encontrou jogado. Cristo me encontrou caído na sarjeta, cara. Isso. E Cristo veio e mudou a minha vida, me resgatou, cara. Então eu não posso ser cristão se eu sou omisso. Cara, é isso aí. Se Deus não acreditasse em mim, nem eu ia acreditar lá. Sabe? Eu falo sabe, isso, JP. A gente esquece que a gente tem um passado, sabe? Um passado de desgraça, a gente esquece que tem um passado de destruição, um passado onde que a gente só pensava no nosso umbigo e de repente bota uma Bíblia debaixo do braço e muda algumas coisas moralmente, mas a verdade, cara, que Deus não quer mudanças externas, não é para rasgar a veste, é rasgar o coração, cara, sabe? Eu tenho percebido que acabou a brincadeira, pelo menos eu tenho sentido isso, cara. Deus botou a gente na parede e falou, meu irmão, acabou a brincadeira, mano. Aquele que é santo, santifique-se ainda, aquele que é sujo, suje-se ainda, aquele que ama, ama mais ainda, aquele que concede misericórdia, mais misericórdia ainda. É o momento mesmo da gente rasgar a embalagem para ver se tem essência. Sim, nós fomos salvos para algo, cara. Deus não nos salvou, sabe, para nada. Ele não me salvou para que agora eu fique aqui, eu fui salvo. Não, cara. Ele me salvou para algo. Eu fui salvo cara. Eu fui salvo para fazer alguma coisa. Eu fui salvo para praticar algo. Quando ele me salvou, ele já tinha um propósito na minha salvação. Quando ele me salvou, ele já tinha um plano na minha salvação, entendeu? Então agora eu preciso me colocar à disposição, cara, e falar como Isaías, Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o propósito que o Senhor tem na minha vida, entendeu? Agora é Deus cumprir o propósito que ele tem para mim e não cumprir o propósito que eu quero. Eu sempre falo uma coisa, a gente precisa esquecer o que nós queremos. O reino de Deus não tem o que eu quero. O reino de Deus é reino. A única coisa que interessa é o que o rei quer, entendeu? Isso. Cara, então eu preciso focar no que Deus quer, cara. É olhar e falar, Deus, o Senhor me salvou para quê? Eu fui salvo com um propósito, Pai. Entendeu? Isso. Quando eu entro debaixo dessa vontade de Deus, as coisas acontecem. Às vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida, por quê? Porque a gente está querendo que Deus realize os nossos planos, a nossa vontade, cara. Isso. E Deus não é Papai Noel, Deus não é o gênio da lâmpada mágica. Entendeu? Isso aí. As coisas ele não é babá também, né? Ele é pai, diferente. Ele não é babá. Não é Deus quem faz a tua vontade, né? É a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a sua vontade. Entendeu? Então, e era a oração que Cristo fazia, né? Cristo vai dizer, eu vim a esse mundo. Cristo vai dizer, eu vim a esse mundo não para fazer a minha vontade. No reino de Deus não tem minha vontade. Tem a vontade dele. Eu preciso exercer, eu preciso cumprir a vontade do rei. Pegando um gancho aí, acho que é aqui, eu até tinha marcado assim, Marcos 10, 42, quando eles falam assim, ó, no reino dos homens, como é que é? Os grandes estão ali sendo servidos pelos pequenos, mas com vocês não será assim. O maior entre vocês é o que serve. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir da sua vida em regaste de muito. Por isso que ele falou, ninguém me mata não, mano. Ninguém tá tirando a minha vida, eu tô dando. Ninguém tira, eu tô dando. A conversa aqui é diferente, irmão. É muito ruim viver com essa sensação, o evangelho tá me custando porque você não tá dando, porque quando você passar a dar, não tá te custando, você tá fazendo com prazer. Não é uma obrigação. Né? Entrar na realidade do que o rei falou, porque o rei está voltando. Nós estamos aqui anunciando, Jesus está voltando, galera. O rei está voltando e ele vai pedir conta de tudo que ele deu na nossa mão, no nosso coração. Ele vai pedir conta, esse é o verdadeiro evangelizar, cara. Evangelizar não é dar um tapinha nas costas e dizer que Jesus te ama. Entendeu? Evangelizar é isso, é dizer, o rei está voltando. O rei está voltando, cara. Isso é evangelizar, cara. Porque é a boa notícia. Entendeu? A gente falou um pouco isso ontem também, que o Tadeu, sabe? A gente acha que evangelismo é dar folhetinho e deixar a pessoa amíngua. E outro sentimento que eu tenho para mim não esquecer, cara, é que às vezes eu passo diante de alguém na rua, Alan, que
mais necessitado, e às vezes eu sinto como se tivesse queimando no meu coração assim, cara, sabe? Eu não vejo como obrigação o negócio de algumas coisas de finanças, de malaquia 310, mas eu vejo que princípios lá estão guardados. Às vezes eu olho a pessoa em situação de rua e parece que ele está olhando para mim e falando assim: esse dízimo que está aí no seu bolso é meu, tá? Esse dinheiro aí que está no seu bolso, tem uma parte aí que Deus consagrou para mim, que era para você me dar, que era para me comprar uma quentinha agora, porque quem tem fome tem pressa. Tem um dinheiro aí no Sim, seu bolso que não é seu, não, que é do outro, mano. Tá ligado? Nesse sim. evangelho que eu acredito que é capaz de enxergar o invisível, de enxergar o olhar triste, tá ligado? Quantas experiências que a gente já teve em evangelismo, às vezes eu passando na rua, eu vejo a pessoa com aquele olhar caído e como eu tenho a gente tem um tipo de alguns anos fazendo isso, a gente percebe que a pessoa está pedindo para ser evangelizada. Sabe qual é? O outro está ali com aquele olhar caído, Sei. pedindo para ser tocada pelo amor de Deus. Está ali pedindo. Aí, tem um amigo meu missionário, né, lá de Itaboraí, que ele fala, cara, quando a molecada tá lá de fuzil na mão lá, as meninas estão tudo loucona, a galera tá tudo se drogando, eles estão pedindo socorro. Só não sabe como dizer isso. Verdade. Entendeu? Então a gente tem que ter sensibilidade, e é aquilo que a gente ia falar um pouco também, a gente tem que ter empatia, tá ligado? Se colocar no lugar do outro, assim como Cristo fez com a gente, porque esse é o nosso modelo. Cara, na verdade, não nos falta espiritualidade hoje, entendeu? Hoje nos falta humanidade, cara. É isso que está faltando É. para nós, né? Ah! É algo que É. é algo que eu falo há muito tempo. Aleluia. Espiritual, cara, é, espiritual nós já somos, entendeu? Por quê? Porque É. eu tô cansado de ir em igreja e as pessoas nada contra. Primeira coisa que eu quero falar, uma coisa importante, né? Que eu preciso falar é que eu creio, Sim. né, em todos os dons do Espírito Santo, eu creio em todas as manifestações do Espírito, você sabe disso, né, cara? A gente sempre deu liberdade aqui na igreja, Sim, entendeu? pô. Eu creio, Sim. eu oro por isso, quero ver Uma igreja viva, né? isso é. Só que a verdade é essa, cara. E espiritualidade não falta. Por quê? Porque a gente vê anjo, olha só, a gente vê anjo com bandeja de prata, a gente vê anjo com espada de fogo, a gente vê anjo com chave de carro, chave de casa, entendeu? Isso tudo a gente vê, cara. Entendeu? Falta humanidade para quê? Falta humanidade para ver as pessoas perecendo, para ver seres É para humanos ver o irmão na sofrendo. calçada, é. Cara, é para isso que falta a É, humanidade. pô. Então, espiritualidade não É. está faltando, porque a gente está vendo anjo, cara, a gente está vendo querubim, a gente está vendo serafim. Então, espiritualidade tem. O que falta hoje é a humanidade, para ver o outro que está do nosso lado sofrendo, entendeu? Para ver Isso. a dor, cara, de quem está do nosso lado, entendeu? Para ser Isso. sensível o suficiente, cara. Não é que, por exemplo, o cara que está com depressão, ele dá sinais que ele está com depressão, cara. A gente é que não percebe. Por quê? Porque a gente está tão Isso. ocupado com a nossa própria Isso vida aí. que a gente não percebe, cara. A Que o gente cara olha, do o lado tá cara dando dá aquele sinais. sorriso amarelo. Isso aí, a pessoa dá um sorriso amarelo. Tá nítido que tem alguma coisa errada, mano. Tá ligado? Tá Ué, tá nítido que nítido. que o olhar tá para baixo. Tá nítido. Só que eu Só tô que a tão gente não tá preocupado com dando a a minha mínima. vida. Isso. É, isso aí. Entendeu? Que a gente não tá ligando, cara. Então, quer dizer, a gente precisa orar. Cara, Deus, ele respeita os tempos. Deus, ele respeita as estações. Hoje a gente vive no Sim, mundo físico. Hoje nós vivemos no mundo humano, cara. Então, o que que Deus sim. quer hoje de mim? Cara, ele quer que a minha humanidade venha à tona. Uma humanidade saudável, uma humanidade Isso. completa, né? Aonde a dor de outro ser humano é algo que me chama atenção também na parábola do bom samaritano é que aquele homem, ele não, o bom samaritano não sabia quem era o homem que estava caído. Ele não se preocupou, cara. Ele não se preocupou com a religiosidade, ele não se preocupou com a fé do outro, se o outro era muçulmano, se o outro era ateu, sabe, se o outro era feiticeiro.
ele não se preocupou com isso, ele não se preocupou com a classe social, ele não se preocupou com a cor do outro, ele não se preocupou com a nacionalidade do outro, não se preocupou com nada. Ele viu um ser humano que estava sofrendo, que estava prestes a morrer, como diz o texto. Cara, ele ali se identificou, né? Por ele não conhecer aquele cara, ele se identificou com o quê? Com a humanidade do outro. Para ele, a única coisa, entenda o seguinte, o samaritano não sabia quem era aquele homem que estava caído. Ele não sabia, ele não conhecia, ele estava na estrada de passagem. Do mesmo jeito que aquele homem estava de passagem e foi assaltado, né? No meio do caminho ali por bandidos. Então o samaritano nunca tinha visto aquele homem. O samaritano não sabia, não tinha nada que identificasse um com o outro, né? Hoje, né, a gente congregou. Antes de você congregar aqui na igreja, a gente já se conhecia, né, do pessoal aí de Rio das Ostras. Você já vinha já no Raab, né, participava no Raab. Então a gente tinha uma identificação, a gente tinha um ponto, né, de conexão, um ponto em comum. Agora, o único ponto em comum que o samaritano olhou e encontrou no homem caído foi a humanidade. Para ele, ver que o cara era um ser humano, para ele foi suficiente. Ele não se preocupou com mais nada. Mas qual é a tua fé? Qual é a tua religião? Isso. Eu lembrei agora que tem um poeta que fala que todo mundo é parecido quando sente dor. E infelizmente, cara, a gente tem que sofrer para poder conseguir ter um pouquinho de empatia, de se colocar no lugar do outro. Tá ligado? Sim. Se a gente não tiver, se a gente já tivesse isso normal, esse negócio de pensar que o outro tá sentindo dor, tá passando necessidade, a gente já tinha tomado a atitude, mas às vezes Deus deixa a gente ser ferido para que a gente sinta dor, para que depois a gente, quando passar outra pessoa que sente dor na nossa frente, a gente lembra. É igual dor de dente. Dor de dente, meu irmão, eu acho que é uma das piores dor do mundo. Entendeu? E aí, quando você vê alguém com dor de dente, na hora você lembra que você já teve dor de dente. Aí você fala, mano, Sim. vou te ajudar, que tá doido, vamos tomar remédio, vamos. Tá ligado? Então, a dor, ela nos aproxima também. Por isso, e eu fiquei horrorizado agora, meu irmão. Eu fiquei horrorizado com o coronavírus, que a galera foi tudo, quem tinha dinheiro foi no mercado, encheu a casa de compra e ficou escondido, enquanto os outros que se dane. Pô, que se dane o resto. Não é meu filho, não é meu parente. Esse é o evangelho aí, o evangelho. Entendeu? Que se dá o resto. Tô tranquilo, pô. Tá dominado, pô. Que tem comida, meu filho não vai comer danoninho. Tá tranquilo. Entendeu? O filho dos outros que se dane. Pastor que se dane também. Isso. Entendeu? Eu lembro não, mas é uma realidade. Sim. Eu lembro que eu vi o Antônio Carlos Costa pregando, né, uma vez, e ele falou o seguinte, cara. Ele falou que é inadmissível, sabe? Ele falou que é inadmissível um ser humano ver outro ser humano sofrendo e não se compadecer, sabe, do sofrimento dessa pessoa. Ele diz que isso é inadmissível. Então, cara, hoje, mais do que nunca, a gente precisa voltar. A gente tem aqui, né, no texto de Filipenses, né, cara, tornando-se semelhante aos homens. Cristo se faz, cara, semelhante aos homens. Ele se torna igual aos homens. Ele quis conhecer o sofrimento dos homens, cara. Tá? A gente está vendo um Deus que é pessoal, sabe? Um Deus que Deus sempre quis, cara, desde o Éden, né? Eu sempre brinco, né? Mas é uma realidade, né? Porque diz assim que eu nunca vi Adão subir aos céus, cara. Quem eu sempre vi foi Deus vir até Adão. Não era Adão que ia até Deus. Era Deus quem via até Adão. Cara, foi Cristo que veio até nós. É a nova Jerusalém que vai descer do céu, sabe? Não somos nós que vamos subir em todo o tempo, cara. Na verdade, como você falou, nós somos maus, cara. Sabe? Isso. Nós somos mal, cara. Eu sempre falo o seguinte, a gente ainda não entendeu uma parada, cara. A gente diz assim, hoje eu vou buscar Deus, eu vou para a igreja buscar o Senhor. Não somos nós que buscamos o Senhor. Nunca fomos nós, cara. Em toda história, sempre foi Deus buscando a gente, cara. Entendeu? Isso. É sempre Deus. Deus é que tem nos buscado. Porque até quando eu busco o Senhor, cara, até quando eu me movo em direção a Ele, foi porque Ele soprou uma fagulha de desejo no meu coração, cara.
Sim, entendeu? eles geram o Ele querer o só efetuar, né? Isso. cara. Então, na verdade, a gente não faz nada, cara. É Deus quem tem feito, né? É, Eu sempre falo o seguinte: às vezes você fala assim, né? Você está numa faculdade, você está no teu trabalho, na tua vizinhança, aí você diz, eu sou cristão. Aí os caras falam assim para você, pô, cara, né? Esse século que a gente vive, né? As pessoas olham e dizem assim, pô, cara, mas tu acredita em Deus? Aí eu falo assim, ué, tu acha isso absurdo? Acreditar em Deus? Aí eles dizem assim, eu acho absurdo crer em Deus, pleno século XXI. Eu falo, eu não, eu acho o contrário. Absurdo para mim é Deus não acreditar em creio em mim, Deus. cara. É, Cara, não, absurdo é Deus acreditar isso em é, mim. óbvio, é Ué, isso aí. Não, isso é um eu, absurdo, mano. Você é louco. eu, um homem miserável, cara. Eu, um homem É isso miserável, um aí, homem pô. pecador, cara. E Pô. É Jesus isso aí. veio, cara. Jesus veio, deu a vida dele, cara. Morreu para me salvar, cara. Morreu para nos salvar. É porque essa é a realidade. O escândalo do evangelho não somos nós acreditar em Deus, cara. O escândalo do evangelho é que Deus acredita em nós, cara. Deus acredita em Isso. nós. Ele, Sabe por ele quê? poderia fazer a obra dele sozinho, mas ele não quer. Ele quer que nós É, participemos daquilo que ele está fazendo hoje na Terra, cara. Então ele acredita em mim, ele isso. acredita em você, ele Isso acredita em aí. nós. Isso aí. A gente precisa de saber que ele acredita na essência que ele botou em cada um, sabe? Nós somos espírito, alma e corpo. Na hora que a gente toca o coração, já era, mano. Deus, por isso que a parada é tudo aqui no coração, Alan, sabe? Não é pelo intelecto, sabe, mano? Não é pelo E, intelecto. O Heaven Hill fala assim no livro dele, Porque está do pleno avivamento. Eu poderia viver, eu poderia ter a metade do meu intelecto se eu pudesse, se eu tivesse o dobro de unção. Para mim, dava para viver com a metade do intelecto se eu tivesse o dobro de unção. Ou seja, se eu tivesse vida com Deus maior, se eu vida tivesse um com relacionamento Deus, com Deus, um Deus expandido, presença de Deus, cara. É. isso. Eu podia viver com a metade do que eu conheço. Então é isso que eu estou falando, Porque, entendeu? Eu sempre. Pode falar, pode terminar. Pode concluir, JP. o que dá sentido na nossa existência, ó, sabe? Eu passei malzão, pensei que ia morrer, cara. É porque eu não gosto de ficar me dando de vítimazinho, tá ligado? E aí eu tava de boa, eu falei, pô, senhor, eu me passei muito mal, cara, de sentir como tivesse duas mãos entrando nas minhas costas, assim, queimando as coisas. Ó, foi muito louco os dias que eu passei aqui. E eu tava pensando, tá de boa, mano, tô bem com Deus, não, vai diretão, né, mano, pra eternidade. Só que eu sabia que ainda não era o propósito, entendeu? Só que aí, cara, qual o sentido da vida se não um amor? Desfrutar aqui da sua presença, tá ligado? Da sua voz. Será que eu vou te ver amanhã, mano? Será que se eu morrer amanhã, o que ficou no seu coração em relação ao João Paulo? Sabe, mano? A gente tá muito superficial, velho. Tá ligado? A gente tá preocupado, pô, velho, com as paradas que Deus não tá preocupado, mano. Deus não tá nem aí, Cara, tá ligado? ó, é, essa questão para mim, né? Para mim é uma das questões mais sérias que nós temos hoje. Só que a gente não percebeu. Por quê? Porque existem coisas, JP, que não nos chamam a atenção. Existem coisas que não são atrativas, entendeu? Isso. Mas geralmente essas coisas que não são atrativas, às vezes são as mais importantes. Né? Sim. Um exemplo grotesco, um exemplo bem básico, bem grosso. É uma casa, cara. O que sustenta a casa é invisível aos olhos, entendeu? Que são as colunas, É. a É o fundação, fundamento. entendeu? É o fundamento. Mas ninguém olha, nunca ninguém chega numa casa linda, maravilhosa, aquela mansão maravilhosa. Nunca ninguém chega e olha e fala assim: "Nossa, que fundamento top esse, hein, cara? Olha, Eu que já falei. fundamento bacana". Isso. Eu Ninguém já presta pensei atenção nisso, nisso, cara. As pessoas, ninguém chega entendeu? de frente do shopping center e fala, mano, que rapaz, fizeram a fundação top aí. E tem um prédio Isso. gigante na frente dele. Ninguém vê, até É, mesmo tá, porque é invisível, né? Fica embaixo, a fundação fica embaixo. Aquele prédio, a é, estrutura foi construída em cima, entendeu? Então, sim, por exemplo, um fundamento do evangelho, cara, é o relacionamento, entendeu? isso.
A gente, É, nós vivemos na era da informação, né? Nunca a informação é, foi tão acessível, né? Só que e, isso não e tem nos tornado mais humanos. isso. Na realidade, eu penso que seja essa era da informação, seja a era onde vai ter o ápice da deformação. A gente cada vez mais vai parecer menos humano, a gente cada vez mais vai parecer Isso, menos com Cristo. É a era da deformação, tá ligado? A gente isso. cada vez mais, a gente vai parecer com todo mundo, menos com Jesus. Porque parecer com Assim, Jesus é ser muito simples. As pessoas estão muito sofisticadas para parecer com é Jesus. isso. É isso que eu estou falando. Essas coisas simples não chamam a nossa atenção, sabe? Então nós não ligamos para essas coisas, infelizmente. Mas, por exemplo, o evangelho, ele é relacional. Eu preciso estar me relacionando para viver um evangelho, é, um evangelho mais poderoso. Eu preciso ter contato com as pessoas. Eu preciso me relacionar com o outro. Eu Sim, preciso me relacionar com o próximo. Nós vivemos um é, tempo onde cada dia menos nós nos relacionamos uns com os outros. Nós vivemos num sim, tempo onde cada dia mais nós nos isolamos, nós nos separamos. Entendeu, cara? Quanto menos contato eu tenho com outros seres humanos, quanto menos relacionamento eu tenho com outro ser humano, menos humano eu vou me tornando. Porque é no isso, relacionamento com o próximo que eu me humanizo. É no relacionamento isso, com o outro que eu sou humanizado. Então a gente não está entendendo a tática de isso, Satanás, cara. A tática de isso Satanás é aí, isso, é nos isso manter aí, isolados. Entendeu? isso. Cada É, dia mais é, na é, nossa tecnologia. é não ser perseverante na fé, não partir o pão, sabe qual é? É não ter a simplicidade de dar aquela ligada, e aí, mano, tá bem e tal. Sabe qual é, mano? Eu acho que até falei, sabe? Sabe, isso aí eu tenho que repetir porque é uma verdade, mano. Porque o que o Luiz Hermínio comentou do isolamento social, quem sabe nós já não estávamos isolados, né? Nós Então, já a verdade estávamos, cara. é essa. Só Nós, escancarou só é, isso. A gente já estava isolado. Mas quando a gente se percebe, eu só mudo quando eu me percebo. Então, quando eu percebo que eu estava isolado, eu que quero ser igual a Jesus, eu que carrego a Bíblia debaixo do braço, eu que falo de Jesus na rua, eu que oro pelos outros, eu quero ser igual a Jesus. Se eu perceber que eu estou longe, aquele que se separa, o provérbio diz que se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, me percebendo isolado, o que eu devo fazer? Fazer o caminho de volta, né? cara, Voltar para ué. perto. Entendeu? Por exemplo, a gente vive um tempo onde eu ouvi já de diversas pessoas que falaram que não estavam mais congregando em igreja nenhuma, né? Que falavam que não congregava em igreja nenhuma porque a igreja estava tudo e que estava assistindo agora culto, né, pela internet. Não, a gente só não congrega numa igreja. As igrejas tudo, uma igreja é assim, outra igreja é assado, mas a gente não deixa de assistir todo domingo o pastor fulano de tal. Todo domingo a gente participa do culto de fulano de tal, toda quarta a gente participa do culto de fulano de tal. Cara, eu olhei e falei, é óbvio que vocês fazem isso, sabe por quê? Para vocês é muito mais Cômodo. é cômodo fazer isso. Por quê? Porque vocês não precisam ter responsabilidade com nada, entendeu? Isso. Você não precisa ter responsabilidade, cara. A igreja real vai ter problemas, porque ela é composta de seres humanos. Eu tenho defeitos, É. cara. Então, como que a Todos igreja, nós. né, como a igreja real vai ser perfeita? Agora, eu não posso achar que eu sou cristão se eu apenas congrego dentro de casa através de vídeos, vendo vídeos, cara. Não, Isso pô. não Isso é daí não é nem cristianismo, bíblico. cara. É. Não é Isso não é nem bíblico. Se Bíblia. eu tenho, É. se eu tenho a oportunidade, cara, de ir numa igreja, quando que eu vou assistir um culto pela internet? Num momento igual a esse que a gente está passando, né, de Isso aí. isolamento, entendeu? Ou Aí se eu estou já é questão de trabalhando, saúde. é, ou se eu estou trabalhando, se é domingo, né, 7 horas da noite eu estou no meu emprego, aí eu posso assistir um culto pela internet. Se eu estou doente, tá entendendo? Num caso extremo. Agora, se eu estou em casa, cara, eu tenho que procurar uma igreja. Eu preciso querer e congregar, querer assistir o culto, cara, pessoalmente. Por quê?
a gente precisa parar de se enganar, cara. É o que a gente está falando. Essa geração nem para a igreja mais quer ir. Eles preferem ficar dentro de casa e assistir um culto. E a gente estava falando sobre Filipenses 2, sabe? De Jesus se humilhar, tomar forma de homem e ser humilde até a morte, morte de cruz, tomar o nosso lugar, né, cara? Naquela cruz. E a gente está desenrolando essa parada de ser humano, entendeu? Tá ligado? A maior espiritualidade é ser humano, entendeu? Então, taca de pau aí, vamos tentar pegar a vibe aí da parada. O grande desafio, né, que a gente enfrenta hoje é esse, de sermos humanos, né? Como eu falei lá, não falta espiritualidade para nós hoje, né? Hoje nos falta humanidade, né? Um evangelho que olhe para o próximo, um evangelho que se compadeça, que sinta a dor do outro, né? Que nos tire da omissão, da indiferença, entendeu? Sempre falo que se nós estamos aqui hoje é porque Cristo olhou para nós, né? Cristo olhou para nossa miséria, para nossa condição miserável. E a palavra diz que nós estávamos mortos, né? Em nossos delitos e pecados. Então ele olhou para aquela condição miserável que nós vivíamos, né? E teve misericórdia, se compadeceu de nós ao ponto de nos salvar. Sim. Então, hoje a gente precisa de um cristianismo dessa forma, né, cara? Um cristianismo que se compadeça do outro, que sinta a dor das pessoas, entendeu? Esse, eu acho que é esse cristianismo que o mundo quer hoje, sabe? Milagre hoje é se importar com o próximo, né? No Nossa, mundo, no nossa. mundo, no mundo, eu até postei isso hoje, né, cara? Eu falei que no mundo de relações tão superficiais, cara, tão relativistas, você se importar com a vida do outro, isso já é um milagre, né? Você valorizar o outro, você honrar as amizades, cara, isso já é um milagre. Então, no mundo onde é cada um por si, imagina o espanto da pessoa quando ela vê que você se importa com ela. Ela vai falar, pô, o que que é isso? Ninguém se Não é importa normal, comigo, cara. Não é normal, entendeu? né? Igual Ninguém. esse papo de novo normal aí. Meu É, irmão, esse novo normal. Normal era o nosso problema. A gente estava no modo animal, pô, né? é. E na psicanálise, aquele pai da psicanálise lá, ele fala que, eu esqueci o nome desse maluco, é tipo Freud, Lacan, Freud. Freud? Freud, Lacan. Freud, Freud. Ele fala que o homem entra em estado animal quando tem algum tipo de apetite, acho, principalmente o estado de libido, o homem vira bicho, né? Sempre quando a gente entra em estado de necessidade, vira bicho, né? E hoje tudo para nós que é superficial, a gente acha que é necessidade. Então a gente É, vira bicho por qualquer coisa, tá ligado? É like no Instagram, é essa superficialidade, mano, vários bagulho que a gente vira bicho, tá ligado? A gente precisa, como cristão, fazer um enfrentamento bíblico para os últimos dias. Eu acho que eu não fiz os últimos dias lá com o pastor Gil, que acabou a minha bateria. Eu vou dar uma lidazinha aqui, a gente entra aqui martelando. ó, 4 Timóteos 4, né? E a versículo 4, 1 Timóteo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, a seguir espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. E aí ele vem falando aqui, abandonarão a fé, cara. É isso aqui? Peraí. É isso mesmo. E seguindo espírito enganadores. E o Vinícius falou que as potestades, essa briga que está tendo nos Estados Unidos lá, aquele negócio com Floyd, né, do negão que morreu lá com o policial, tudo tem uma influência espiritual.
tá ligado? A gente está Sim. fazendo enfrentamento pela Bíblia a um comportamento espiritual, uma influência espiritual nesses últimos dias. E as pessoas seriam ingratas, desobedientes a pai e mãe, não vai conseguir honrar. A honra contra honrar a Deus é um milagre, né? Que dirá Sim. o homem, né? Não sei o que é mais milagre, honrar a Deus ou honrar o homem. É, ué. E a gente precisa entender que todo mundo é parecido como, quando sente dor, como diz o poeta, e Deus nos colocou num lugar de dor, de aflição, para que talvez agora a gente sinta um pouquinho parecido, tá ligado? Talvez mascarado, né? Agora que eu É. vejo que os irmãos são mascarados mesmo, tal- talvez agora a gente se sinta parecido, porque tá todo mundo mascarado. É, verdade, cara. É isso aí, entendeu? É, como eu falei, né? Nos falta humanidade, né, cara? Ah, claro que isso não é de hoje, né, cara? Isso é desde o princípio, entendeu? Quando Caim matou Abel, né, cara? Isso já estava rolando. Mas, cara, com a aproximação, né, da consumação dos dias, isso vai aumentando, né, cara? Isso vai se tornando maior, né? Quanto mais a gente vai se aproximando aí da plenitude dos tempos, mais isso vai aumentando, entendeu? Só que isso aumentar no mundo é normal, cara. Não tem como a gente querer, se fosse de outra forma. Pô, mas Isso. o E aí? pior é que isso vem aumentando dentro da igreja, isso vem aumentando entre nós cristãos, entendeu? Isso é que não podia acontecer, né, cara? Isso. Esse daí sempre foi o novo normal da igreja. Que a igreja lá em Apocalipse, Jesus, João teve a revelação e Jesus bateu nas igrejas. Ó, vocês toleram Jezabel, vocês toleram vários tipos de espírito de engano dentro da igreja, tá dominado. Vocês toleram isso dentro da igreja, comportamento dos nicolaítas, todo Sim, tipo de malandragem vocês estão tolerando, é né? verdade, é. E a gente. Porque perdeu a humanidade de Jesus, né, mano? Essa humanidade É, de ué. subir. Ser plataforma para que o outro avance. Justamente, entendeu? Então, hoje, para mim, o maior desafio cristão é esse, cara. É voltar, sabe, a olhar o próximo como um ser humano, né? Igual a gente falou aí do caso aí desse do cara lá que morreu, né, nos Estados Unidos. É claro que ali também foi um caso, um Ah, caso, foi um caso isolado. não, assim, foi um caso também de racismo, né? Ali também Racismo. foi um caso Mas também de não é todo racismo. dia que a gente vê aquela postura de um policial fazendo aquilo. A A- pessoa que era para te defender faz. Olha que loucura, mano. A inversão dos valores. Então, eu acho que sempre que rola um caso desse, cara, é porque você não consegue enxergar o outro como um ser humano. Entendeu? Aquele rapaz, aquele homem, foi tratado como um animal, realmente, entendeu, cara? Só que o verdadeiro animal era aquele homem, sabe? Aquele policial, entendeu? Sim, Quando ele sim, trata o sim, outro, quando ele trata o outro como se o sim. outro fosse um animal, é porque ele já estava agindo e provavelmente não foi naquele momento. Ele já vinha agindo como um animal. A figura humana nele já estava deformada, entendeu? Já estava Isso. sendo deformada a figura dele humana. Eu falo, cara, que um assassino, antes dele matar o outro, antes dele matar alguém, antes dele ser o assassino de alguém, ele precisa primeiro ser o assassino de si mesmo. Quando que eu mato o outro? Quando eu Ah, já matei, quando eu já assassinei a figura humana em mim. Quando eu ah. assassino a figura humana em mim, a sua vida humana para mim não importa. Por quê? Porque eu já É matei a vida humana em mim, entendeu? por isso que é amar o próximo como a ti mesmo. É, Então, o cara. jeito, o jeito que eu suporto a ser Isso. tratado comigo, eu faço com o outro. Se eu Ué, não me importo justamente. comigo, pode me xingar, aí eu xingo o outro. Eu Pode me, falo, pode me diminuir, aí eu é, diminuo o outro. eu falo, E, eu falo muito para as pessoas isso, né, cara? Eu falo assim, cara, você tem que se amar, entendeu? Você precisa se amar. E isso não tem a ver com uma linguagem coaching, isso não tem a ver com nada, cara, entendeu? Por que que você tem que se amar? Porque a medida que Deus dá para eu amar o próximo é como eu me amo,
Então, É. é importante, é fundamental que eu me ame, que eu me respeite. Do jeito que eu trato o outro. Porque se eu não me amar, cara, imagina, isso é natural, cara, isso é óbvio. Se eu não amo a mim, como que eu vou amar você? Eu não vou, cara. Consigo. Entendeu? Então, essa é a verdade. Eu me relaciono com os outros na mesma proporção que eu me relaciono comigo mesmo. Sim, Entendeu? e esse relacionamento, na realidade, primeiro o amor vem de Deus. É a fonte do meu relacionamento com o outro. Por isso que a Bíblia parece coisa de, isso é coisa de gente retrógrada. Mas é amar primeiro a Deus me possibilita me amar e amar você, Sim, sim, tá ligado? Por causa sim, que eu preciso de um toque da Deus é amor. Então a essência do amor me toca, eu passo, não fico olhando mais o outro com olhar utilitário, tá ligado? O sim, que eu posso tirar do Alan hoje? Tá sim. ligado? Eu não É, olho mais o outro na malandragem, do que eu posso tirar. Pelo contrário, né? Jesus falou: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dor. é. E só pegando isso também não esquecer, não é normal tratar ninguém mal. Meu Não é. irmão, quando eu estou tratando as pessoas mal, então quem está mal sou eu. A gente tem que parar com esse negócio. Esse é meu jeito. Não, irmão, não é seu jeito. Não é normal ficar tratando as pessoas mal o tempo todo. Isso é doença, mano. Isso precisa ser tratado. Como diz o Billy Graham, o pecado é uma doença no coração do homem. Por isso a É, gente precisa do sangue de Jesus. Porque a gente é mal mesmo. A nossa estrutura é ruim, mano. ué. É ruim, tá Entendeu? ligado? Então, só o amor de Deus em nós, cara, é que possibilita realmente, né, cara, que nós venhamos. Quando eu tenho essa capacidade de amar a Deus, cara, eu falo assim: Deus não ganha e nem perde com o nosso amor, né? Deus não está necessitado do nosso amor. Quando Ele pede para nós amarmos Ele, não é porque Ele necessita do nosso amor, Tá é porque carente. nós somos transformados à medida que nós vamos amando Ele. Nós é que vamos Sim. sendo mudados pelo amor que nós temos a Ele, né, cara? Então eu começo a amar a Deus, cara, eu começo a encontrar sentido na minha vida. A falta de amor próprio tem a ver com uma falta de sentido, uma falta de propósito, né, cara? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, a minha vida é uma droga, não presto, não sei o que eu vim fazer nesse mundo, mas quando eu começo a amar a Deus, eu começo a entender o porquê que eu estou aqui, então eu começo a me amar. E à medida que eu vou me amando, eu sou capaz de amar o outro, eu sou capaz de respeitar o outro, cara. Eu sou capaz de me identificar com o outro, entendeu? Então não existe, cara. Tem uma frase que agora eu não recordo de quem é, que vai dizer que Deus é amado no próximo, entendeu? Porque não é Deus impossível. escolheu ser amado no próximo. Isso aí. É impossível, né? João, na sua epístola, né, numa das suas cartas, ele vai dizer isso, entendeu? Como é que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o próximo a quem você vê? Isso aí. Então é impossível. É quem diz, fala assim, não, eu amo Deus, entendeu? Mas se não ama o próximo, é mentira. Porque o meu É, amor por Deus é revelado à medida que eu amo o próximo. eu acho que é nessa ênfase que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Porque o nosso reformador, né, cara, como é que é o nome? O Lutero bateu de frente com esse negócio de não vender indulgência, não vender salvação, porque é a graça que salva, mas a graça que salva é a graça que faz eu amar o outro, pô. É a graça da vida. Não posso ser mais um crente sem graça, mano. Eu preciso olhar e me identificar, cara. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você carrega uma porção de Deus que eu não carrego. E é multiforme graça, mano. Eu tô me relacionando com Deus que tá dentro de você. É muito louco, mano. Sim, sim, entendeu? Então, essa figura, né, cara, eu acho que quando a gente dá a nossa vida para Deus, né, a gente dá a nossa vida para Cristo, entrega a nossa vida para Ele, e o Espírito Santo passa a habitar em nós, cara, eu acho que essa é a grande obra do Espírito em nós, nos tornar mais humanos, entendeu? Mais parecidos com Cristo na sua humanidade, entendeu? Tem Ser muita gente totalmente querendo, espiritual e muita gente totalmente humano. porque não adianta, cara, ser espiritual, né, se não for humano, entendeu? As pessoas vão acabar se distanciando, né, de Deus por tua causa, porque você é um espiritual que não é humano, igual os fariseus, né?
Os fariseus, eles tinham muito conhecimento, eles ensinavam muito, mas faltava a eles humanidade. Eles não tinham humanidade no relacionamento com o próximo, né? Aí vem Jesus, cara. Aí em Marcos, logo no começo do Evangelho de Marcos, a palavra diz, né, que o povo olhava para Jesus e dizia: ele ensina não como os fariseus, mas como quem tem autoridade. Para falar sobre isso. Por quê? Ele não fala de amor com ódio na cara. Tem gente falando de amor com ódio, mano. Ah, você tem que ser espiritual, você tem que amar o próximo. Não, e outra. E outra, porque a autoridade vem do que você vive, entendeu? O que confere autoridade é a tua vida. Então, quando olhavam para Jesus, viam Jesus vivendo tudo aquilo que ele ensinava, entendeu? A vida de Jesus respaldava as palavras dele, entendeu? Então, não tinha como, ninguém... É por isso que os fariseus tentavam, todo tempo, criar alguma mentira para pegar Jesus. Porque não tinha nada. Eles não conseguiam pegar nenhuma contradição de Cristo. Jesus era uma incógnita, né, mano? Como que a pessoa consegue ser tão poderosa e tão simples, tão humana? Mano, Por quê? não cabe na mente deles. O poder de Deus e a simplicidade de Deus no mesmo lugar, mano. E continua não cabendo na nossa, cara. É por isso que a gente acha que espiritualidade tem a ver com misticismo. Tem, sabe? E não tem, cara. O evangelho, ele é simples. Só que a gente acha que o simples é superficial. E não é, cara. Simples não significa superficial. Da mesma forma que complexo não significa profundo. Tem gente, sabe, querendo complexar o evangelho para parecer que é profundo demais. Mas Cristo fez o contrário. Cristo tornou o evangelho simples, porém profundo. Ele mostrou que simplicidade não tem a ver com superficialidade. Ele mostrou que simplicidade e superficialidade são coisas diferentes. Tem a ver com necessário. Simplicidade tem a ver com necessário. Entendeu? Cristo, ele ensinou um evangelho simples, porém profundo. Porém profundo. Entendeu? Entendeu? Então, esse é o poder do evangelho, que ele é simples, porém ele é profundo. Ele é simples ao ponto de poder ser entendido por um leigo, mas profundo, ao ponto de transformar a vida de um homem como Paulo, que era um grande fariseu, um grande mestre. Paulo foi um grande mestre da lei, né? Paulo estudou aos pés de Gamaliel, era autoridade, era respeitado. Fariseu dos fariseus. Ele fala isso, né, cara? Que em conhecimento ele sobressaía todos, que ele era fariseu de fariseus, entendeu? Mas quando ele teve um encontro com Cristo, cara, a simplicidade do evangelho quebrou ele, entendeu? E aí, lá na carta dele, mais na frente, ele fala assim: eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus, eu abro mão de todas as coisas. Mano, é muito louco, velho. Como é que o cara que é o top dos top do intelecto se depara com o top do amor? E aí ele rende, ele fala, cara, não dá pra. Não se acessa pelo intelecto, o que se acessa pelo coração, mano. Não tem como. Não tem como. A entrada é diferente, o conector é diferente. E mesmo Paulo, sendo esse cara extremamente zeloso da lei, extremamente conhecedor da lei, né, cara? Um cara extremamente inteligente, como eu falei aqui, estudou aos pés de Gamaliel, cara, um filósofo, né, cara, que está aí no patamar de Sócrates, Platão. Gamaliel é um cara citado pela história, pela filosofia, né? Paulo estuda aos pés desse filósofo, cara. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, cara, quando ele fala assim, eu tenho por perda todas as coisas, Paulo não era um ninguém. Ele não está falando de coisas que não tinham valor. Entendeu? Mano. Ele tá falando dos títulos dele. Todos os títulos dele, cara. Todo o conhecimento, né, cara? Ele jogou as coroas deles aos pés de Jesus. Eram coisas valiosas. Não era coisa que não valia nada. Né? Só que o que ele faz? Ele compara as coisas que ele tinha alcançado, que eram coisas muito grandes, eram coisas extremamente valiosas, mas quando ele compara com Cristo, ele fala, pô, cara, isso aqui comparado a ele não é nada, cara. Entendeu? É esterco. Mano, isso é uma merda. Entendeu?
a gente viu o que é falado de Paulo, né? Não lembro se é em 1º ou em 2 Coríntios, que vai dizer que esse Cristo, né, cara, que Paulo é arrebatado até o terceiro céu e ele ouve coisas que era inefável a ele falar aos homens. Então, com Gamaliel, cara, com Gamaliel ele aprendeu coisas, um conhecimento elevadíssimo. Beleza, ele aprendeu muito com Gamaliel, mas com Cristo ele conheceu, ele aprendeu coisas que não foi nem permitido ele contar aos homens. Foram coisas tão poderosas que para ele não se exorbecer da fé, foi posto um espinho na carne dele. Entendeu? Então, olha só, né? Se for comparar o que ele aprende com Gamaliel, ele aprendeu coisas poderosas com Gamaliel. Mas com Cristo ele teve revelações, cara, que não foi permitido ele contar aos homens. Foram revelações tão poderosas que Deus fala, cara, eu tenho que botar um espinho na tua carne para você não se orgulhar disso, cara. Senão, cara, aí a gente acaba até realmente, se não tiver um toquezinho ali, um incômodo na carne, a gente acaba achando que é melhor que o outro. E aí você percebe, ó, você percebe que o próprio Deus não queria que Paulo se sentisse superior a ninguém. Então ele vai lá e coloca um espinho. Paulo, você é igual a todo mundo. Não tem um porquê você se achar melhor que ninguém, Paulo. Não é por causa não é por causa das revelações que eu te dei que você é melhor que eles, Paulo. Cara, então para mim, JP, algo que eu sempre falei, né, cara, assim, cara, você pode ter sido elevado, você pode ter sido arrebatado ao terceiro céu, ao nono céu, ao 10º céu. Cara, você pode, não me interessa. Você precisa ser sempre simples e humilde. Você precisa sempre ser simples e humilde, cara. Não importa o seu nível de intelectualidade, não importa o seu nível de espiritualidade, cara, mas você precisa sempre ser simples e humilde. É isso que eu vejo para Jesus. É isso que eu vejo na vida de Jesus quando eu olho para Jesus. Um homem acessível, cara. Entendeu? Isso. Um homem que sempre foi acessível, cara. E como a gente vê uma pessoa tão simples, ser tão poderosa, e o olhar dele estava sempre no necessitado, cara. É muito doido como que ele tinha empatia. Ele conseguia perceber, no meio de uma multidão, filho de Davi, tem compaixão de mim e tal. Meu irmão, o cara para no meio da multidão, o nego mandando os cegos calar a boca, cala a boca, cala a boca. Eu tenho até uma frase de anos, cara. Quem sente a dor é que grita, mano. Quem sente a dor é que grita. Se você tá sentindo dor, você tem que gritar. E os caras conseguiram acessar o mestre, cara. Né? E foram curados, foram tocados. O que queres que eu te faça? Foi esse, né? Foi. Por que Jesus perguntou o que queres que eu te faça? Porque ele está preocupado com o seu coração. Ele não quer te dar. Você me ensinou isso uma vez lá na igreja. Sim, né? Sim, eu falo isso. Compaixão não é dar o que você quer dar para o outro. Compaixão é dar o que o outro espera receber. Eu lembro que você me mostrou isso. É a pergunta, né, cara? Eu falo que essa é a pergunta mais importante que nós podemos fazer, né? Quando Jesus perguntava o que tu queres que eu te faça, ele estava perguntando o que eu posso fazer pela tua vida? Como eu posso te ajudar? É isso que significa, né? O que tu queres que eu te faça? Então, a gente vê, né, Bartimeu, o cego, gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi. E os discípulos vão até ele e mandam ele calar a boca. Por quê? Por que os discípulos fizeram isso? Porque essa foi a forma que todo mundo sempre tratou Bartimeu, cara. Todo mundo sempre tratou Bartimeu dessa maneira. Porque um cego, naquele tempo, o coxo, né, o paralítico, o leproso, eles eram vistos como miseráveis, cara, escória da sociedade. Então, sempre que esses homens se manifestavam, mandavam eles calarem a boca. Cala a boca, sai daqui, você está atrapalhando a gente. Então, os discípulos agiram como eles estavam acostumados a agir, né, com Bartimeu. Cala a boca, cala a boca. Aí Jesus, cara, vai até Bartimeu, movido, porque Jesus via o ser humano. Jesus era atraído pelo ser humano. Para aquela multidão, aquele homem era só um cego. Para Jesus, aquele cego era um homem. Entendeu? Jesus faz essa diferença. Entendeu? A multidão olhava para o homem e viu o cego. Né? Jesus olhava para o cego e viu um ser humano, cara. Então Jesus vai até o cego e fala para ele: cara, o que tu queres que eu te faça? O que eu posso fazer por você, Bartimeu?
Por que você está me gritando? Por que você está me chamando? Como eu posso te ajudar? Né, cara? E aí Jesus dá o que Bartimeu pede. Bartimeu fala, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Entendeu, cara? Então isso é servir, né, cara? É você perguntar. Não existe serviço sem você perguntar qual é a necessidade do outro. Sempre que você serve, ainda que você não importa, ainda não importa o que você tenha feito. Se você fez sem perguntar, você fez por você e não pelo próximo. Entendeu? Nossa. Se você faz sem perguntar, cara, você fez por você. Você é forte, mano. Nossa, velho. É um serviço de fariseu, entendeu? Não importa, cara, que você deu um prato de comida pro cara, mas você fez sem perguntar o que o outro queria, entendeu? Então você fez pela sua consciência. Aquele negócio que a gente fala, você fez por desencargo de consciência. Você fez para se sentir bem e não para ajudar o outro. Porque se você quer ajudar de fato, você pergunta o que você precisa. Envolve com o outro, né? A gente tem a tendência agora nos últimos dias, mano, de quanto mais longe, melhor mesmo. Porque as pessoas amam os animais e odeiam as pessoas. É muito doido, mano. Tá ligado? Tá transferindo uma carência para um animal que não vai sentar na mesa do café e vai conversar com você. Ô, Elan, ele não vai entrar aqui no Instagram, vai trocar ideia. Corre lá do Facebook para cá, vamos pro Instagram, tá dando ruim. O animal, o máximo que ele vai fazer é te lamber. Mas ele não vai te... A gente quer ser lambido, mano. A gente não quer ser curado. Sim. O nosso problema é esse. A gente quer ser lambido, a gente não quer ser curado. Entendeu? É verdade. Os discípulos, e como discípulo, quantas vezes a gente foi assim, mano? E cala a boca, mano. A gente não quer se envolver com necessidade do outro, tá ligado? Porque isso daí custa trabalho, custa dinheiro, custa atenção, custa o seu emocional. Meu irmão, doar a vida por alguém é algo muito caro. Sabe por quê? Porque a gente é o que Jesus fez, meu irmão. Tomar o lugar do outro, ter empatia, é morrer para si mesmo. Por algum momento você morre para si mesmo e você se esvazia para que o outro possa te encher. Aí você fala, mano, eu preciso comungar dessa experiência, igual que a gente está tendo aqui. A gente está tendo uma experiência pela internet, mas está comungando, pô. Tá Sim. ligado? Esse momento da história, ela nunca mais vai ser repetido. Nunca mais. Esse segundo aqui nunca mais vai ser repetido. Eu posso viver a eternidade com Deus. E às vezes a gente não desfruta disso. A gente não sabe desfrutar da presença do outro, mano. Tem uma frase, sei que você também, como eu, você também gosta muito de frase, né, cara? Tem uma frase que diz assim, que você nunca entra no mesmo rio duas vezes. Porque na segunda vez que você entrou, o rio já não é mais o mesmo. Entendeu? Então é bem isso daí, cara. Os momentos não voltam, cara. E a gente precisa viver intensamente cada momento, cara. É igual com Jesus, sabe? Tem sido um dia muito bom, velho, com Jesus aqui na minha casa. Viver com ele aqui, eu tô provando de algo novo, sabe, mano? Mas hoje em dia, como o Paulo falou, quando eu era menino, eu pregava como menino, eu buscava como menino, mas acabou, agora eu sou um homem. E eu falei com todo mundo, velho, nessas lives. Pra mim, meu irmão, não tem causado. Eu falei, mano, eu atrasei os processos na minha vida. Eu burlei processos. Que eu não queria me submeter, eu não queria sentir dor, eu não queria abrir mão das paixões desse mundo, tá ligado, mano? Então, eu fui só atrasando os propósitos de Deus, mano. Depois de uma grande morte, tem uma grande ressurreição, mano. É esse evangelho que eu quero, é o evangelho da cruz, mano, que me humaniza, que consegue fazer eu olhar no olhar do outro, mano, e perceber se ele tá bem ou não, tá ligado? Sim, que consegue fazer a gente sentir um momento e se eu sair daqui, você sair, a gente vai desligar daqui a pouco e cada um sair para sua casa sentindo que foi preenchido pelo outro de alguma forma, tá ligado? Não foi um encontro vazio, tá ligado? Eu falo muito que evangelho, cara, o evangelho diz respeito a duas realidades que não é a minha. Por quê? Porque eu já fui alcançado, eu agora já estou dentro. Então, beleza. O evangelho dizia respeito a mim antes de eu ser alcançado. Agora que eu fui alcançado, o evangelho diz respeito a duas realidades. A Deus e ao próximo. Entendeu? Não é sobre mim, não tem a ver comigo. O evangelho tem a ver com essas duas realidades, cara. Deus e o próximo.
Por quê? Eu só posso servir a Deus se eu sirvo ao próximo. Deus é espírito. Deus não tem necessidade de nada. Deus não Claro. precisa de nada. Então, sempre que eu falo que eu quero servir a Deus, eu preciso servir as pessoas. Eu preciso servir quem Deus coloca à minha volta. A forma que eu tenho de servir a Deus é servindo quem está no meu caminho, entendeu? Então eu preciso entender que todo serviço motivado por amor, justiça, compaixão, Deus recebe como adoração, cara. Entendeu? Deus não quer o meu serviço, mas porque ele não precisa, porque ele não necessita. Quem precisa do meu serviço é o próximo. Quem precisa do meu socorro é o próximo. Então, sempre que eu, motivado por amor, motivado por justiça, motivado por compaixão, eu sirvo ao próximo, cara, inconsequentemente eu adoro a Deus. Eu gosto muito de linkar a adoração, né, ao original da palavra, que é prosquemo, né, que significa se prostrar, né? Então, eu falo muito, né? E mais uma vez eu cito aí o bom samaritano, né, cara? Eu sempre falo o seguinte: aquele homem, para ele prestar socorro ao bom samaritano, o bom samaritano, para prestar socorro àquele homem, o que ele teve que fazer? Ele teve que se curvar, cara. Aquele homem estava caído no chão, tinha sido espancado. Ele teve que descer, cara, da posição dele. Entendeu? Isso. Aí a gente volta para Filipenses, capítulo 2, que foi o texto, né, nosso texto base. Aquele homem, aquele samaritano, teve que se esvaziar, cara, da sua posição. Assim como Cristo desceu, o samaritano teve que descer a posição do homem que estava caído. E ele se prostrou diante daquele homem para ele prestar os primeiros socorros. A adoração é se prostrar, cara. Então, sempre que eu me prostro para socorrer o caído, cara, eu estou para o necessitado, eu estou me prostrando para o serviço. Mas Deus está recebendo. Opa, dá uma travadinha de leve aí, sai todo mal. Jesus Cristo é fundamental. Oh, nunca fui sobre nós. É tudo sobre você, tudo para você. É isso aí, galera. Nós estamos falando sobre Filipenses 2. Espero o Alan voltar aí. Quando Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se humilhou em forma de homem, né? Serviu até a morte e levou a sua morte até o final das consequências e morreu na cruz por nós. Né? A gente está falando de uma espiritualidade humana, né? Então é isso. Vamos lá, ver se a Alan volta. Tamo junto. Deus no controle. Obrigado por estarem com a gente. Semana intensa. Uma semana muito intensa, vai. Glória a Deus. A gente não conseguiu fazer lá no Facebook, né? Então a gente correu para cá, né? Parece que Deus nos trouxe para esse momento aqui no Instagram e a gente vai continuar seguindo aí. Vê aí se foi ela. Nunca foi sobre nós, nem do que podemos fazer. A tela tá invertida aí, ó. É tudo sobre você. Calma, rapaz, tô mudando aqui a tela. Ah, show. Mas é isso, filho. Vamos lá, vamos que as considerações finais, que eu já tô morto já tá quase 2 horas aqui. Fala, mano. A gente falou um tempão lá do Brebede no Facebook. Mais as coisas que a gente estava falando, mano, agradecer, né, a você ter participado lá com a gente, ter vindo para cá, né, mano, nada combinado, uma loucura doida aí, mas, assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. A gente não fez apresentação aqui, né, você é pastor da Betânia, né, congreguei 3 anos aí com vocês, manda um beijo para sua família, para a Érica, para geral. E você quer falar alguma coisa a mais do que você tem feito? Não, é isso, gente. Não, eu quero só falar para que, né, como encorajamento para os últimos dias, eu queria deixar só uma última reflexão, cara, que é o seguinte, né, cara? Ser cristão significa ser parecido com Cristo.
A palavra cristão significa, né, isso, Em parecido Cristo, com né? é, o Cristo numa dimensão menor, né? Cristo num tamanho menor, né? E se nós estamos aqui hoje, foi porque Cristo deu a vida dele por nós. Então, Sim. ser cristão, cara, significa você estar disposto a dar a sua vida. Às vezes você não vai precisar morrer numa cruz, né, cara? Alguns vão, alguns estão morrendo, inclusive agora, nesse momento, estão morrendo por causa da sua fé, literalmente, Sim. né? Mas talvez eu e você não precisemos dar a nossa vida literalmente. Talvez o dar a nossa vida seja no fato de nós deixarmos um pouco as nossas necessidades, olharmos um pouco mais para o próximo, né? Porque nós estamos aqui porque Cristo não olhou para a vida dele. Se ele tivesse olhado para a vida dele, ele não teria morrido por nós, amados. Cristo não viveu para si, porque quem vive para si não dá a vida pelo próximo. Quem vive para si mesmo não morre pelo próximo. Então Cristo viveu por nós, sabe? Porque só Ele podia nos dar redenção, remissão dos nossos pecados, redenção da nossa vida. Então Ele faz aquilo. Então, se você é cristão, dê a sua vida, né? Talvez, como eu falei, talvez não literalmente numa cruz, numa fornalha de fogo, não sendo decapitado, mas dá o seu tempo, sabe? Dá um pouco mais do seu tempo, se importe com as pessoas. Ser cristão é isso, é estar disposto a dar a vida pelo próximo, entendeu? Então eu quero te encorajar nesse tempo, você ser mais humano, sabe? Você buscar ser semelhante a Cristo na sua humanidade. Cara, esse é o desafio, buscar ser igual a Cristo na humanidade dele. E isso é fácil. Começa a ler os evangelhos, começa a ver o modo como Jesus vivia e replica isso na tua vida. Começa a ver as ações de Jesus, sabe? Ele dando atenção para aquela mulher com fluxo de sangue, ele dando atenção para Bartimeu, como a gente falou aqui, o cego, ele dando atenção para os leprosos, ele parando para falar com a mulher samaritana em João, no Evangelho de João, capítulo 4, né? Aquela mulher, ela era excluída pela quantidade de maridos que ela havia tido, né? 5 maridos, e agora estava vivendo com outro cara. Então, imagina a fama daquela mulher na cidade dela. Ela estava indo pegar água sozinha porque as outras mulheres não andavam com ela. Ela era excluída, cara. Ela era excluída, ela era mal falada. Jesus para naquele poço de propósito. Ele sabia que ele ia encontrar aquela mulher e ele queria. E ele dá atenção, ele conversa com aquela mulher. Então, cara, é isso. Leia os evangelhos, veja como Jesus se relacionava com o próximo e traz isso para a tua vida. Para você fazer o mesmo na sua vizinhança, para você fazer o mesmo no seu trabalho, para você Na fazer o sua mesmo na sua família. faculdade, para você fazer o mesmo na sua família. Entendeu, cara? Então, reproduza não apenas a espiritualidade de Jesus, mas reproduza a humanidade de Cristo na tua vida. Quero te encorajar a isso, entendeu? Nesse tempo, cara. Que Deus abençoe tua vida. Parabéns, JP. Hoje é seu aniversário, né, cara? Ah, Que mano, Deus obrigado. abençoe, que Deus abençoe a sua vida aí poderosamente, te dê muitos anos de vida, abençoe sua vida, Amém. seu ministério, que o Espírito Amém. Santo te direcione aí, que o Espírito Santo te encaixe no lugar onde ele te quer, entendeu? E que sua vida aí seja bênção, sabe? Na Amém. mão de Deus, para a vida dos outros. E obrigado aí, foi um prazer, uma honra para mim estar aí participando A aí. honra é minha, né? Foi um presente de aniversário para mim, né? Estar com você hoje, no aniversário, alguém que eu admiro, amo e percebo que é isso, mano. É tempo da gente se perceber distante e fazer o caminho de volta a corações, a olhares, a abraços, né, mano? Então é isso, o Sim, calor humano, tá ligado? Jesus é, amava o é. calor humano, ele tava em festa, cara, o Jesus é o cara, mano. Ele tava sempre no meio da humanidade. Não importa se era o top dos top ou se era a mulher chorando no pé dele e ele já É, olhando para a mulher, já perdoando. É muito Ele doido, mano. dá, ele dá atenção para Zaqueu, né, no alto de uma árvore. Zaqueu era rico, Zaqueu era milionário, cara, né? Era chefe. Zaqueu tinha tanto dinheiro que ele fala que ele devolvia 4 vezes mais, né? Se ele Isso. roubou alguém, se ele defraudou alguém, ele fala assim: eu devolvo 4 vezes mais, de tão rico que Zaqueu era.
né? Aí ele dá atenção para Zaqueu e depois ele dá atenção para Bartimeu, que era um cego, um excluído, né? Isso. Então, Jesus dava atenção, cara, para quem estava ao redor dele, entendeu? Para quem queria, cara. Ele estava sensível a isso, né, cara? Eu falo que Bartimeu gritou pra caramba, né? Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. E Zaqueu Isso. não deu um grito, cara. Zaqueu não deu um grito. Zaqueu só subiu na árvore e ficou quietinho lá de cima, querendo ver Jesus. Entendeu, cara? Então Ah, Jesus dá atenção, cara, para Zaqueu, dá atenção para Bartimeu, porque Jesus era sensível àqueles que queriam buscá-lo. e é isso aí, é igual aquela mulher do fluxo de sangue. Tem gente que toca em Jesus diferente, mano. Tem É, gente, ué, na moral, vamos ser verdadeiro, tem gente que toca em Jesus e sai virtude, mano. Eu acho é que se verdade. bobear, tem gente que toca em Jesus e sai juízo. Verdade, é. Mano, daqui dava para falar muita coisa, igual a arca, né? Na arca da aliança, né? O cara foi segurar a arca caindo, ele É, tocou e morreu. O outro, morreu. a arca foi parar na casa de Obed-Edom, multiplicou. Então, É, ué, tudo tem a ver com a essência, meu irmão. Deus é a essência. Se você não tiver a essência, mano, vai ser difícil se relacionar com Deus. Então, verdade. Alan, beijão no seu coração, muito obrigado, tá? Valeu, Aproveita JP, essa obrigado. maratona no Facebook, Instagram. Espero que a gente se encontre mais e mais vezes por aqui. Eu vou estar fazendo algumas coisas. Ontem o Tadeu trouxe uma palavra diretiva que eu estava pensando em dar continuidade nos projetos, porque eu tive como Deus me falou, né, um tempo de oração, coragem e me deu a visão de uma espada. Então eu vi que aqui, ó, a minha espada está aqui, né? E que a gente precisa Amém. voltar para a Bíblia e me encorajou a fazer mais essas coisas e tal, e subir esses vídeos aí. Então acho que a gente vai se esbarrar por aí pelo Instagram. Quando passar essa doideira toda, eu vou aí te dar um abraço, entendeu? Amém. Dizer que eu amo a tua vida, acredito no que você carrega e, pô, velho, presente. Tá bom? Deus abençoe você e sua Amém. família. Valeu, mano. Obrigado Valeu, por tudo. obrigado, De verdade. JP. Abração, cara. Deus te abençoe. Ame sua vida também. Fica na paz. É nóis. Valeu. Jesus Cristo é fundamental. Tá Valeu, certo. valeu. Valeu.